Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist de vídeos aleatórios. O meu nome é Marcos e no vídeo de hoje eu pretendo fazer um pequeno resumo do livro Os Sete Pecados da Memória. O livro Os Sete Pecados da Memória foi escrito em 1999 pelo Daniel Schechter e teve uma nova edição em comemoração aos 20 anos da primeira edição em 2019. Publicou com a atualização das pesquisas que foram feitas nos últimos 20 anos desde a publicação do livro. E o tema central desse livro é a falibilidade da memória, as maneiras pelas quais a memória pode falhar no dia a dia e pode nos deixar na mão. Como, por exemplo, esquecer de eventos do passado distante, também distorcer a memória de eventos passados, ou seja, que não seria o esquecimento, mas a distorção da informação. Lembrar de forma indesejada de situações embaraçosas, por exemplo. Esquecer da informação versus não lembrar temporariamente da informação, para perceber, por exemplo, depois de um dia que você é capaz de se lembrar de uma informação quando ela já não é mais necessária. Ter lapsos atencionais durante o dia, o que atrapalha no registro daquelas informações para uso subsequente. E faltar a compromissos ou descumprir tarefas, coisas que são muito incômodas no dia a dia do ser humano moderno. Quais são os objetivos do livro do Daniel Schechter? O Schechter objetiva descrever erros e distorções de memória em um esquema conceitual unificado, ou seja, o Schechter é um grande expert de psicologia da memória e ele tenta organizar informações que nós temos sobre as maneiras pelas quais a memória pode falhar num esquema em que junte todas essas formas numa taxonomia que ele propõe para tentar entender, essas distorções de memória. E ele utiliza a metáfora dos 7 pecados capitais para falar de 7 tipos de transgressões fundamentais da memória. Então a taxonomia dele é uma grande brincadeira que ele faz com 7 pecados, inclusive para tentar fazer uma análise evolucionista desses pecados como um coproduto de características adaptativas da mente humana. E é por isso que ele usa essa ideia de pecados, uma ideia religiosa, mas se você for pensar, por exemplo, o pecado da gula, o pecado da luxúria, por exemplo, são características que são adaptativas, como, por exemplo, se alimentar, ter fome ou ter desejo sexual, mas que podem estar exageradas em algumas pessoas, e aí seriam os pecados do ponto de vista ali da tradição. No caso dos pecados de memória, também seriam características que podem, em algumas situações, parecerem desadaptativas, mas, na verdade, são características adaptativas que geram aí efeitos colaterais. Então, nós podemos entender esses coprodutos aqui como efeitos colaterais de características que, em última análise, são adaptativas do ponto de vista evolucionista. E, como objetivo final, tentar compreender as causas e as consequências das imperfeições ou das ditas imperfeições do nosso sistema de memória. Quais são os 7 pecados da memória que o Daniel Schechter fala? Ele menciona o pecado da transitoriedade, o pecado da distração, o pecado do bloqueio, o pecado da falsa atribuição, o pecado da sugestionabilidade, o pecado do viés e o pecado da persistência. Os 3 primeiros pecados, nós podemos entendê-los como pecados de omissão, ou seja, são pecados de esquecimento, basicamente. Informação de forma definitiva ou de forma temporária não vem à tona à nossa mente quando nós precisamos daquela informação e nós omitimos aquela informação no momento que nós precisamos dela ou delas nos recordar. Os 4 demais pecados são pecados de comissão, ou seja, as informações estão ali, eu consigo recuperar alguma coisa. No entanto, os itens 4, 5 e 6, essas informações estão distorcidas por erros de memória de fonte, daqui a pouco eu vou falar disso, por erros aí de sugestão externa, de que uma outra pessoa falou, do que eu vi na televisão, do que eu li no jornal, ou mesmo pelas minhas mudanças em termos de atitudes, de valores, de crenças, que serão viés,
Ou então essa comissão se dá pelo fato de que a informação é indesejada, ou seja, a pessoa fica rememorando alguma coisa que ela gostaria de fato de esquecer, como por exemplo num trauma, que é o pecado da persistência. Então a seguir eu vou falar de cada um dos pecados resumidamente. Começando pelo pecado da transitoriedade. Então a transitoriedade pode ser entendida como o enfraquecimento, a deterioração ou a perda da informação ao longo do tempo. É o que nós chamamos, grosso modo, nas nossas vidas, no cotidiano, de esquecimento, né? Esquecer da informação ao longo do tempo. Só para dar um exemplo sobre isso, então. Eu saí com um amigo e nós nos sentamos aí na mesa de uma conveniência ali, estávamos tomando um café e na mesa ao lado havia uma moça que eu a reconheci facilmente, eu percebi que eu a conhecia. Eu sei de onde eu a conhecia, né? Eu trabalhei numa instituição, numa escola há aproximadamente 14 anos atrás e ela era uma das estudantes dessa escola onde eu trabalhava na secretaria acadêmica, então eu lembro dela, eu lembro de conversar com ela e eu não me lembro do nome dela, não consegui me lembrar de jeito nenhum o nome dela, ou seja, eu sei quem é, eu sei de onde eu conheço, mas eu não sei o nome, né? Eu sei que é uma ex-aluna dessa escola em que eu trabalhei. Faz 14 anos, como eu disse, que eu trabalhei lá aproximadamente, ou seja, o tempo passou, né? E a informação, ela se mantém de maneira transitória. A informação que não é usada tende a ser esquecida com a passagem do tempo, né? Essa informação parece que está perdida aí no meu sistema de memória. Considere as seguintes perguntas. Como foi o seu último aniversário? Depois de tentar lembrar o seu último aniversário, tenta se lembrar de como foi o seu antepenúltimo aniversário. Deve ter sido um pouquinho mais difícil, né? Agora tenta pensar como que foi o seu aniversário de 10 anos atrás. Então, contando de trás para frente o 10º, né? Do mais próximo para o mais antigo. Como foi o seu aniversário? Você consegue se lembrar? Começa a ficar mais difícil. Tem alguns motivos que tem a ver com a maneira como o nosso sistema de memória funciona. Uma delas é que alguns autores propõem que nós temos uma memória literal e uma memória de essência, né? A memória literal seria a tradução fidedigna daquilo que aconteceu, né? Mais próxima possível. Qual que foi a última palavra que eu falei? Bom, talvez você ainda se lembre que eu falei a palavra possível, tinha sido a última palavra. Mas depois de um tempo, depois de ter assistido esse vídeo, se você for pensar no conteúdo do vídeo, daqui a 24 horas, muito provavelmente pouca coisa literal vai ser mantida. Palavras específicas que eu disse, você não vai manter, você vai manter a essência, ou seja, o sentido amplo da história que eu contei. Com o tempo, as memórias literais vão desaparecendo e vão ficando as memórias de essência. O sentido, a semântica da história. Acontece que aniversários têm semânticas similares, todas se referem a uma experiência sobre mim mesmo, autobiográfica, de autorreferência, o meu aniversário, sempre no mesmo dia do mesmo mês, né? Só mudam os anos. Então, aniversários têm características semânticas similares. E aí, o que acontece é que essas informações tendem a se confundir umas com as outras, o que os pesquisadores costumam chamar de interferência. Uma informação que é muito parecida com outra interfere uma nas outras, né? Que é essa metáfora de um livro-texto de memória que é utilizada, que foi utilizado na década de 60 ou 70, se eu não me engano, por um pesquisador, o Melton, que é basicamente o seguinte, eu consigo ver esse poste, é fácil de saber que esse é um poste individual. O segundo, eu já tenho mais dificuldade de perceber ele como uma entidade individual. Na medida em que as coisas vão ficando mais distantes da minha perspectiva visual, primeira pessoa, o terceiro poste, o quarto, o quinto, o sexto, eles começam a ficar muito próximos e eu começo a confundir uns com os outros. Eu não consigo distinguir eles. Isso acontece de maneira análoga com a memória. O meu último aniversário eu consigo lembrar, talvez até o penúltimo, mas já foi para o antepenúltimo e fica muito difícil. Tentar diferenciar o meu aniversário de 9, 10 anos atrás se torna muito difícil. Então a tendência é que as memórias elas mudem com o tempo, passem de uma memória que é uma, entre aspas, reprodução daquilo que aconteceu, como se fosse um filme. Não é um filme, tá, gente? Só estou utilizando isso como se fosse uma metáfora. Mas passa de uma reprodução para uma reconstrução. Então, quanto mais o tempo passa, as pessoas me perguntam coisas sobre minha infância, sobre como foi determinada experiência marcante da minha vida. Talvez no começo eu fizesse uma reprodução,
do que aconteceu, dos fatos. Na medida em que o tempo vai passando, vira totalmente uma reconstrução. E aí tem o estudo clássico do Ebbinghaus, né? Foi o primeiro experimento de memória ainda no final do século XIX. Eu quero falar muito brevemente dele aqui, né? Que o objetivo não é ficar falando dos estudos, mas o interessante é que o próprio Ebbinghaus mostrou, né? Com estudos sistemáticos, com ele mesmo como participante, que boa parte da informação é esquecida depois de pouco tempo. Então ele ensaiava as informações até que ele conseguisse recitar 100%, com 100% de acerto, e ele dava aquele conjunto de itens como aprendidos, né? Que ele estava tentando recitar alguns itens ali. Daí depois, para alguns itens, depois de 10 minutos ele tentava recitar novamente. E se ele não conseguisse, ele tentava reaprender, né? Para outros, ele fazia isso depois de 24 horas, depois de uma semana, um mês. E ele tentou, né? E ele acabou descrevendo o que é conhecido como a curva de esquecimento de Ebbinghaus, que basicamente, aproximadamente, 70% das informações a gente esquece muito rapidamente. É muito rápido. É um pouco desesperador. Imagina que você está fazendo uma disciplina e você cursou uma disciplina, fez a última prova hoje, e depois de uma semana você sabe que você já perdeu aproximadamente 70% das informações. Meio terrível, né? Saber que tudo que você estudou se perdeu no seu sistema de memória. O lado bom disso, né? O outro lado da história, é que as informações que são ensaiadas, que são recitadas, que são praticadas, sobretudo de maneira espaçada no tempo, você tende a manter essa habilidade. Você não perde essa habilidade se você praticar esporadicamente. Então, a cada prática adicional, essa curva de esquecimento que está caindo, a curva preta aqui, eu pratiquei ela depois de 10 minutos da aula, ela vai voltar a decair, mas se eu praticar ela novamente depois de 24 horas, ela vai ficar mais forte. Se ela estiver decaindo de novo, ela vai ficar mais forte. E isso vai acontecer sucessivamente. Pense num exemplo de algo que você pratica quase que religiosamente desde o seu primeiro, segundo ano de vida. Sua língua nativa, sua língua materna. Você não esquece a sua língua materna, salvo se você tiver algum problema de saúde grave, né? Por quê? Porque você está sempre praticando. Agora, eventualmente, uma ou outra palavra que você vê num livro específico que você não pratica, você tende a esquecer, porque essa palavra especificamente não foi praticada, né? Mas isso acontece com outras habilidades, como habilidades de programação, como habilidades de matemática, como habilidades do seu curso de graduação, de formação. E é isso. Nós esquecemos. Mas a grande história aqui, a grande moral da história dos estudos de Ebbinghaus é que as informações são esquecidas, mas depois a ideia é que elas tendem aquilo que se mantém depois de um tempo, elas tendem a ficar no nosso sistema de memória e tendem a durar inclusive 5 décadas, como já foi demonstrado por alguns estudos que mostram que as pessoas que aprenderam espanhol ali há 50 anos atrás ainda mantêm ali o conhecimento espanhol, mesmo a língua nativa delas sendo, por exemplo, o inglês. O segundo pecado de memória é o pecado da distração. A distração seria a ocorrência de lapsos atencionais. Esses lapsos podem ocorrer durante a codificação. Quando ocorrem durante a codificação, nós dizemos que a informação de fato não foi registrada da forma apropriada e, na verdade, a falha depois de recuperação, na verdade, foi uma falha de codificação. Eu não armazenei bem aquela informação. Por exemplo, imagine que você está fazendo alguma coisa, chegou da rua, distraído, pensando em coisas que você tem que fazer, nas compras que você tem que guardar, ou nos e-mails que você tem que responder, e você coloca as chaves num lugar que não é o lugar típico que você costuma deixar. E depois, quando você precisa das chaves do carro, da casa, você não localiza e demora um tempão para encontrar finalmente em cima do filtro, por exemplo, que é um lugar atípico, que foi o primeiro lugar que você colocou quando você entrou dentro de casa, pela porta da cozinha, por exemplo. O que aconteceu aqui? Você não está lembrando algo porque você não deu a devida atenção durante a codificação, porque sua mente estava dividida em fazer outras atividades. Os pesquisadores chamam esse estado em que você fica com a atenção dividida, dependendo da situação, como atenção dividida mesmo, quando eu estou me dividindo entre duas tarefas, né? Estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, quando eu estou ouvindo rádio e estou dirigindo. Então, eu estou com parte da minha atenção focada visualmente ali em dirigir e de forma motora, controlar ali o veículo, e uma outra parte prestando atenção nas notícias ou ouvindo música, por exemplo. Tem um outro nome que os pesquisadores dão para situações similares, que é chamado de devaneio mental. O termo devaneio mental é simplesmente um nome chique para dizer ir para o mundo da lua, viajar na maionese, ficar
perdidão, assim, pensando em outras coisas. Isso ocorre com uma frequência muito grande, por exemplo, quando as pessoas estão estudando, quando elas estão tendo aula, por exemplo. Eu estou falando aqui e às vezes você já está pensando em outras coisas que você tem que fazer, que você quer fazer. Você se perde, você não consegue manter sua atenção muito tempo na mesma informação. E isso leva a falhas de codificação porque você teve um lapso atencional. Ter lapsos atencionais é normal, é bom, é útil, porque quando você automatiza determinadas tarefas, como por exemplo dirigir, você consegue destinar recursos cognitivos que são limitados para outras tarefas, como por exemplo para fazer uma lista de compra mental. Só que eventualmente você precisaria estar mais focado numa tarefa e isso acaba trazendo problemas, né? Daqui a pouco a gente vai ver um problema muito grave que pode acontecer pelo pecado da distração. Agora, os lapsos atencionais, eles podem ocorrer no momento da recuperação também, quando as pistas de recuperação não evocam a memória desejada. Bom, deixa eu explicar brevemente o que é o conceito de pistas de recuperação. Nós entendemos em psicologia da memória que quando uma informação é codificada, ela não é codificada no vácuo, mas ela é codificada com pistas contextuais que estão ao redor dela. Imagina aquela situação clássica. Você está indo na cozinha pegar um copo de água. Saiu do seu quarto, está indo na cozinha pegar um copo de água. Quando você chega na cozinha, você fala assim, o que eu vim fazer aqui mesmo? Você se distraiu entre o quarto e a cozinha. Aí você decide voltar e quando você chega no quarto, você fala assim, eu estava indo buscar água. Você se lembra que você estava indo buscar água. Por quê? Porque muito provavelmente esse plano, essa intenção de preciso pegar água foi codificada naquele contexto com informações aleatórias que estão ali, né? Com coisas, com a estrutura, com o ambiente mesmo do quarto. Quando você chegou na cozinha, você se distraiu e esqueceu. Quando você voltou, essa pista evocou aquela memória, né? Eventualmente o nosso lapso atencional acontece durante a recuperação porque nós não conseguimos fazer com que as pistas de recuperação apontem, olha, é isso aqui que eu quero lembrar. Pensa no seguinte exemplo. Uma pessoa está no ambiente de trabalho, trabalhando no escritório, e ela pensa assim, acabou os ovos, né? Eu quero fazer um bolo quando eu chegar em casa. Então, quando eu passar no mercado, não coloquei na lista de compra, mas eu tenho que lembrar de comprar ovos. A pessoa vai lá, sai do trabalho, dirige o seu carro, passa no supermercado e quando chega em casa descobre que esqueceu de comprar os benditos dos ovos. Esse é o típico problema que nós chamamos de um problema, que é uma falha de memória prospectiva. O que é memória prospectiva? A memória prospectiva é a memória que está relacionada a realizar ações no futuro que foram planejadas no presente. Então, eu planejei agora que eu quero comprar ovos quando eu sair do trabalho e for passar no supermercado. No momento que eu estiver no supermercado, essa memória tem que ser ativada para que eu compre efetivamente os ovos, né? Os pesquisadores fazem a distinção entre dois tipos de memória prospectiva, pelo menos. Tem 3, na verdade eu vou falar só de 2, que é a memória baseada em tempo e baseada em eventos. A baseada em tempo é quando a ação que eu tenho que desempenhar no futuro é demarcada por um tempo específico. Por exemplo, 2 horas da tarde eu tenho que ir ao médico. Isso é uma memória prospectiva baseada em tempo. E baseada em evento é quando eu encontrar com o meu vizinho em frente à minha casa, eu preciso passar um recado para ele da minha mãe, por exemplo. Essa memória é baseada em evento. Porque esse evento pode acontecer a qualquer momento, eu não sei quando eu vou encontrar o meu vizinho, tá? E, por exemplo, pessoas idosas têm problemas com memória prospectiva, esquecem de tomar remédio, isso é problemático porque tem medicamentos controlados e a adesão ao tratamento é muito importante para ter uma maior sobrevida e uma maior qualidade de vida por parte de idosos. Uma das maneiras de ajudar idosos a lembrar de tomar os remédios é transformar memórias prospectivas baseadas em tempo, né, tarefas de memórias prospectivas baseadas em tempo, em tarefas de memória prospectiva baseada em evento. O que isso significa? 9 horas da noite eu preciso tomar os meus remédios antes de dormir. E eu esqueço de tomar. Por quê? Porque é uma memória prospectiva baseada em tempo. E naquele momento, 9 horas da noite, eu estava fazendo outra coisa e não lembrei de tomar os remédios. O que eu posso fazer? O que eu faço 9 horas da noite? 9 horas da noite é a hora que eu estou indo me preparar para dormir, vou escovar os dentes. E onde que eu escovo os dentes? No banheiro, na pia. Eu posso colocar a caixinha de remédio do lado do creme dental, por exemplo. E aí eu transformei minha tarefa, que era baseada em tempo, numa tarefa baseada em evento. Eu falei de pistas de recuperação. Eventualmente as pessoas mudam o anel de dedo, que é o que eu faço. Tem gente que amarra alguma coisinha no dedo ou risca com a caneta o cantinho da mão para lembrar de fazer algo. No entanto, aí tem uma questão que é muito importante. Para uma pista ser boa, uma pista de recuperação, ela precisa ser boa em termos diagnósticos, ou seja,
ela precisa apontar para uma memória específica, ela precisa estar presente durante o momento da recuperação e ela precisa apontar para o evento que eu quero recuperar. Então, pensa no exemplo que eu dei. Quando eu encontrar com o meu vizinho, quando eu estiver diante dele, eu preciso lembrar e passar um recado da minha mãe para ele, tá? Aí quando eu encontro o meu vizinho, converso com ele, bato um papo, esqueço de dar o recado para minha mãe. Bom, ele estava presente no momento que eu tinha que recuperar isso. Mas o que acontece? O meu vizinho, ele é pista para outras coisas que não apenas dar o recado que a minha mãe gostaria de falar com ele, tá? Quando eu rabisco a minha mão, a pista está ali, mas às vezes eu não consigo fazer associação. Por que eu risquei a mão? O que eu tinha que fazer mesmo? Então as melhores pistas são as pistas que são diagnósticas, que elas apontam de maneira unívoca para a informação que eu tenho que realizar. Uma pista que é muito boa do ponto de vista de ela diz o que eu tenho que fazer é o post-it. Agora imagina que o seu post-it está no computador e você está no quarto mexendo no celular. Você não está acessando o post-it. Então a maneira que está descrita ali as informações do que você tem que fazer, ela é perfeita. Mas se eu não consigo me deparar com essa pista de recuperação, eu não vou evocar uma memória. E para finalizar o pecado da transição, eu trago aqui um exemplo moderno e que começou a ocorrer entre a primeira e a segunda edição do livro do Schechter, que é o caso das crianças esquecidas em carros. Então o pai ou a mãe não tem o hábito, por exemplo, de deixar a criança na creche, eventualmente acontecer alguma coisa e geralmente é a mãe, por exemplo, que deixa a criança na creche, e naquele dia é o pai que vai ter que deixar. O pai coloca a criança no carrinho, na cadeirinha do carrinho, na parte de trás do carro, e aí ele esquece, vai direto pro trabalho, a criança tá quietinha, tá dormindo no carro, e no final da tarde, à noite, quando ele vai pegar o carro, infelizmente a criança está lá, passou o dia todo lá e está morta. Esse é um caso, um exemplo extremo do pecado da distração, em que vidas podem ser perdidas, e o que acontece aqui? Houve um lapso atencional e o pai ou a mãe esqueceu que a criança estava no banco de trás. Então tem iniciativas tentando criar aí mecanismos talvez até de inteligência artificial, tecnologias para ajudar as pessoas a lembrarem que tem alguém na parte de trás do carro. Só que outras maneiras de fazer isso é, primeiro, desenvolver o hábito de sempre checar, sempre eu checo se tem alguém no banco de trás do carro, tornar isso um hábito, porque daí eu vou automatizar essa tarefa, ou seja, eu sempre vou realizá-la. E a outra é colocar algum lembrete na parte da frente do carro, por exemplo, um brinquedo no banco do passageiro, alguma coisa pendurada próxima ali ao espelho retrovisor que indique que tem uma criança ali atrás, por exemplo, um brinquedinho, uma boneca, alguma coisa que indique que tem uma criança a bordo, né, que seria uma maneira de evitar esse tipo de tragédia. Agora nós passamos ao pecado do bloqueio. Consiste na falha de recuperação de uma informação, pode ser temporária e pode ser acompanhada por uma experiência fenomenológica de recuperação parcial da informação. Enquanto nos outros casos, às vezes você esquece mesmo e fala, cara, eu não consigo lembrar. O pecado do bloqueio tem uma característica diferente, que muitas vezes você tem a sensação de que você lembra, mas você está lembrando de algo parcialmente, né? Eu dei antes o exemplo falando de eu não lembrar o nome da moça, né, que estudou na escola que eu trabalhei. Basicamente aquele episódio ele está entre o pecado do bloqueio e o pecado da transitoriedade. Eu coloquei ele mais no pecado da transitoriedade porque eu não tinha a mínima ideia de como era o nome dela. Mas eventualmente recordações ou recuperações parciais da informação te colocam no estado de tipo frio ou quente ou morno, sabe? Eu estou mais próximo da informação, estou mais distante. A falha, o pecado de bloqueio ocorre muito com nomes próprios. Tem um motivo para isso. O John Stuart Mill comenta que nomes são denotativos, né, e profissões são conotativas, ou seja, profissões dizem algo sobre as pessoas. Então, se eu digo que eu sou psicólogo, que eu sou matemático, que eu sou estatístico, que eu sou padeiro, e a pessoa acabou de me conhecer, ela faz várias inferências sobre mim. Podem estar todas erradas, mas ela faz e isso permite que ela elabore sobre a informação e talvez ela lembre posteriormente que eu sou padeiro, mas que não lembre meu nome. Agora, nomes não. Nomes, se eu falo que eu chamo Marcos, se eu falo que eu chamo José, pessoas não conseguem extrair alguma informação importante sobre mim apenas pelo nome. E aí em inglês tem um estudo, que é o estudo que é chamado de The Baker-Baker Paradox, né, que seria o paradoxo do padeiro, que é o termo Baker é padeiro em inglês, mas também pode ser um nome próprio, né, o Sr. Baker, né, o sobrenome Baker.
E quando é mostrado um conjunto de rostos para as pessoas e elas são informadas de que esse é o Sr. Baker, por exemplo, ou que essa pessoa é um baker, ou seja, um padeiro, e aí tem vários nomes selecionados a dedo, né, nomes que são tanto nomes próprios quanto nome de profissão. Quando as pessoas são colocadas num enquadramento de nome próprio, elas tendem a se lembrar menos dos nomes do que quando elas são colocadas no enquadramento de profissão, mesmo sendo as mesmas palavras, mostrando que talvez essa questão do denotativo e do conotativo possa, de alguma forma, contribuir para o pecado do bloqueio. Um outro exemplo curioso dessa experiência fenomenológica de recuperação parcial é quando você costuma encontrar com uma pessoa num contexto, se encontra com uma pessoa só num contexto e de repente se encontra ela num outro contexto, você não consegue se lembrar. O exemplo que é trazido por pesquisadores é o do açougueiro no ônibus. Então você vai lá no açougue e compra sua carne, no outro dia você compra sua linguiça, no outro dia você compra não sei o quê. Você sempre vê o açougueiro. Aí num dia você vê o açougueiro sem o uniforme dele, ou seja, sem a pista de recuperação. Sou açougueiro, estou com uma roupa branca cheia de sangue. E você vê ele com uma outra roupa e dentro do ônibus. E você não conhece ele por nome, nada, vocês não são íntimos. E você fala, cara, eu conheço esse cara de algum lugar, mas da onde que é? Eu já tive essa experiência, não com açougueiro, mas com caixas de supermercado, né, do meu bairro. Eu não sabia, demorei muito tempo para falar, cara, da onde que eu conheço essa mulher? Eu demorei um tempão e fui pensando os lugares que eu frequentava, que eram poucos, até que eu cheguei a sacar, ela é caixa do supermercado onde eu faço compras, né? E esse é um caso que você tem praticamente certeza que você conhece aquela pessoa, mas você não sabe da onde. Então você tem uma experiência fenomenológica que é o que a gente chama de familiaridade. Essa pessoa me é familiar, mas como ela está fora do contexto, você não tem a pista de recuperação última para dizer, ela trabalha nesse setor do supermercado, que seria, por exemplo, vê-la andando no supermercado, seria a pista de recuperação definitiva. Isso acontece, por exemplo, em filmes também, quando você vê um ator que está num filme e depois no outro filme ele está caracterizado de maneira diferente, mais velho, mais novo, com barba, sem barba, e você não consegue identificar de qual filme você conhece um determinado ator. E aqui eu coloquei o Batim, até brincando um pouco com essa questão de memória, de pista de recuperação. Você vê que eu coloquei algumas imagens aqui, eu não tenho pistas adicionais do que eu gostaria de falar, mas é justamente para reforçar que muitos pesquisadores colocam a ideia do pecado bloqueio como a iminência de um espirro, né, que o pessoal chama de fenômeno na ponta da língua. Já me aconteceu, por exemplo, de não conseguir lembrar o nome de uma pessoa, mas saber que o nome dela começava com uma determinada letra, ou que era um nome comprido, ou que era um nome curto, ou que era um nome que começava com vogal, com consoante, que é uma coisa muito interessante. Isso pode se aplicar a nomes não próprios também, né, a palavras comuns. Mas a sensação é essa. Você fica naquela sensação, cara, eu tô mais perto de chegar. É como se você fosse de uma hora para outra espirrar. Então, por isso, a ideia fenomenológica de a iminência de um espirro. Agora nós entramos nos 3 pecados de comissão, que tem a ver com distorção, né, da memória, e depois o último, que também é comissão, mas é rememoração. O pecado da falsa atribuição envolve atribuir uma memória a uma fonte incorreta. Isso pode ser uma situação extremamente complicada e complexa em situações em que uma pessoa vê uma fila de suspeitos de um crime e ao invés dela apontar para a pessoa que cometeu um crime baseado em um julgamento absoluto, quer dizer, essa pessoa aqui, por exemplo, a pessoa número 2 passou do meu limiar ali, no meu critério de julgamento e foi ela que eu vi na cena do crime. Às vezes a pessoa faz um julgamento relativo e como essa pessoa, por algum motivo, eu considero ela mais parecida com a pessoa que eu vi na cena do crime, embora eu esteja com uma convicção muito baixa de que era ela, como ela ganhou de todas as outras, eu acabo fazendo um julgamento relativo e posso aí cometer uma injustiça aí fazendo uma afirmação não muito acurada no contexto aí judicial. Então, o pecado aí da atribuição pode envolver confundir fantasia e realidade, então não saber se algo eu pensei ou pensei em contar para um amigo ou de fato contei para um amigo. Algo que aconteceu, eu sonhei ou não sonhei. Pode acontecer também quando eu confundo onde eu tomei conhecimento sobre algo. Será que eu descobri isso lendo, ouvindo, alguém me contou? Como que eu entrei em contato com essa informação? Então, aquela ideia de memória e contexto da memória, né? Essa ideia que é a ideia da fonte, quer dizer, tem a memória, a informação factual do que eu fiquei sabendo,
E tem a fonte da informação, a fonte no sentido de em qual contexto que eu fiquei sabendo uma informação. Eu li, eu ouvi, TV, podcast, YouTube, não sei, né? Então aqui é o pecado da falsa atribuição quando eu confundo essas fontes. E isso pode levar, por exemplo, ao problema que é chamado de criptoamnésia, né? Que imagina aquela situação, né? Que você não pode cometer plágio acadêmico, tudo que você tem de ideias você tem que atribuir a outras pessoas, né? As pessoas a quem tem direito àquela atribuição de crédito pelas ideias, né? Pelas coisas. Mas aí eu leio muita coisa. Eu, por exemplo, leio muito sobre memória, leio muito. Chega um ponto que eu não lembro mais de onde que eu tive aquela informação, de onde que veio aquele insight, aquela ideia, de onde que eu li. E aí posso erroneamente estar dizendo que uma ideia é minha, quando na verdade eu peguei ela de outro lugar que eu nem lembro. Isso é bem problemático, inclusive. Talvez de algumas pessoas, inclusive, que tenham escutado tantas músicas e elas compõem uma outra música e sem terem consciência disso, aquela música é uma reprodução muito próxima de uma outra a ponto de receber uma acusação de plágio. Às vezes a pessoa não fez aquilo de má fé, às vezes ela fez aquilo por conta do pecado da falsa atribuição, que seria tomar também familiaridade como evidência de lembrança, né, que tem tanto esse contexto aqui dos julgamentos relativos versus absolutos, como a questão da criptoamnésia. E aqui nós temos o Sacha Baron Cohen, e eu confesso para vocês que eu não lembro porque eu coloquei ele nesse slide, mas esse é um bom exemplo aí do pecado da transitoriedade. Pecado da sugestionabilidade, ele está muito relacionado ao pecado anterior, que seria a tendência a incorporar informações incorretas vindas de fontes externas, por meio de comentários, por exemplo, que as pessoas podem fazer, por meio de sugestões, como o próprio nome diz, por meio de questões indutoras, ou seja, dependendo da maneira que algo é perguntado, a pessoa pode estar fazendo uma insinuação e eu incorporo aquela insinuação como uma sugestão ali e acabo acreditando naquilo como uma verdade, né? Então aqui é a ideia de que a memória se aproxima muito mais de uma massa de modelar. Tem um conceito de memória que é um conceito chamado de reconsolidação, que quando eu aprendi algo, quando eu codifiquei uma determinada informação e eu estou tentando me lembrar daquela informação posteriormente, o ato de recordar daquela informação coloca aquela informação num estado lábil, num estado sujeito a mudanças, inclusive a distorções da memória, né? A ideia de que quando eu seguro e pego uma massa de modelar, provavelmente eu imprimo marcas nela e modifico ela também. Ou seja, o ato de recordar uma informação definitivamente não é neutro em relação a essa informação. O ato de recordar a informação modifica a própria informação que está sendo recordada. Tá? Isso é muito importante na pesquisa em memória. O exemplo que eu já dei em vídeo anterior sobre falsas memórias coletivas, né? Você pode ter um evento clássico ali como os atentados do 11 de setembro, e aí muitas pessoas da minha geração acreditam que o desenho Dragon Ball Z foi interrompido da TV Globinho para anunciar o plantão ali dos atentados terroristas, e recentemente isso foi mostrado que não é verídico, que não era exatamente Dragon Ball Z que estava passando naquele momento. Então todo mundo que lembra disso foi enganado por sugestões aí da coletividade. E o pecado da sugestionabilidade pode ocorrer em situações também em que há uma alteração, uma distorção qualitativa da consciência, como por exemplo em estados hipnóticos, e é por isso que alguns pesquisadores aí são contra a hipnose, a utilização da hipnose, por exemplo, em contexto clínico, porque isso pode fazer com que as pessoas, ao acreditarem, acreditando, melhor dizendo, que estão recordando algo verídico, na verdade elas estão sendo induzidas, sugestionadas pelo hipnoterapeuta, ok? O pecado do viés tem a ver com o viés da própria pessoa, no caso, ou seja, nosso conhecimento e crenças atuais distorcem a maneira como nós recordamos do nosso passado. Por exemplo, as memórias, na verdade, elas são reescritas para se ajustar às nossas visões e necessidades do presente. Tem a situação de como nós nos sentimos numa determinada situação versus como aconteceu. E muito provavelmente como nós nos sentimos hoje determina como nós achamos que aconteceu naquela época. Ou seja, se eu for julgar, por exemplo, a dor do término de um relacionamento
no momento em que eu ainda sofro com aquele término, muito provavelmente o meu julgamento e a minha descrição e a minha memória vai ser diferente se eu estiver lembrando de um término, de um relacionamento que, na verdade, eu estou descrevendo já de um passado, de um presente distante daquele passado e que eu já não sinto mais nenhuma dor ou pouca dor em relação àquele ocorrido. Isso é muito interessante porque o pecado do viés, da minha perspectiva, parece estar muito presente na política, em que duas pessoas da arena política se degladiam, dizem que se odeiam, se acusam e depois na outra eleição, depois de 2 eleições, estão abraçadas, estão coligadas, estão super amigas. E eu acho que acaba até sendo uma necessidade, se você é uma figura política, de assassinar, entre aspas, os seus selves antigos e passar a ter uma visão de mundo consistente com o que você acredita que você está fazendo agora, até para preservar o seu sistema cognitivo, né? Para não entrar em dissonância cognitiva. Então isso parece acontecer muito em política, né? Você minimiza as acusações, as trocas de farpas que ocorreram no passado com desafetos políticos. E o pecado viés, como eu disse, ele é muito presente também quando a gente lembra de relações passadas. E é muito comum, por exemplo, que... muito comum não, né? Não sei se é muito comum, mas imagino que pela minha própria experiência, eu acho que a reavaliação de relações passadas, né? E a importância de relações passadas é muito dado também em detrimento de como a relação é vista e é experienciada naquele momento, né? Se a relação está boa hoje, talvez sejam minimizados os problemas do passado, e se a relação terminou muito mal, por exemplo, um casal que termina e que teve um contexto ali de término relacionado a uma relação abusiva, talvez ela reinterprete toda a relação com base numa relação abusiva. Por fim, o pecado da persistência tem a ver com a rememoração indesejada das informações, ou seja, a recordação repetida e indesejada de informações ou eventos que gostaríamos de esquecer. Pode ter relação ali com o superpensar, né, com as pessoas que pensam em excesso, né, que não conseguem esquecer de informações, desde informações, por exemplo, de quebrar um copo em público e aí ela fica lembrando daquela informação e não consegue esquecer disso, até pela ansiedade social que ela tem desse tipo de situação, mas pode ter relação com situações muito mais graves, como, por exemplo, experienciar eventos traumáticos como uma guerra, como um assalto, um sequestro, como um abuso sexual, ou como, por exemplo, uma criança que experiencia repetidamente ela assiste episódios de violência doméstica, violência física contra alguém dentro da casa, ou ela própria é vítima de violência doméstica, e isso pode gerar o pecado da persistência, em que a pessoa tende a se lembrar repetidamente daquele evento, mesmo o ambiente não oferecendo um perigo real para ela. Talvez seria mais adaptativo naquele contexto ela se esquecer daquelas coisas e bola para frente, né? Mas não é assim que a gente funciona e muitas vezes o pecado da persistência ocorre. O pecado da persistência ocorre também em algumas situações muito específicas que tem a ver com algo que nós chamamos de pensamento contrafactual. O pensamento contrafactual consiste no fato de você ficar lembrando de algo que aconteceu e ficar criando realidades alternativas, paralelas e pensando, e se? Como teria sido se? Por exemplo, imagina um jogador que disputando uma Copa do Mundo perdeu um pênalti que foi o pênalti determinante para a seleção dele ser eliminada. Muito provavelmente ele vai ter um pecado da persistência, ao menos nos primeiros dias ali depois do jogo, em que ele vai ficar pensando, né? E se eu tivesse acertado? E se eu não tivesse batido o pênalti? E se não fosse eu? E se a gente tivesse feito o gol? Né? Vai ficar lembrando disso. Ou um jogador que comete uma falha determinante ali para a eliminação da sua seleção. Isso pode acontecer em outras situações, por exemplo, mais graves, quando há perda de alguma figura importante do seu convívio e essa perda ocorre por motivos de autoextermínio, né, por motivos de suicídio, em que a pessoa entra, né, naquele pensamento de as pistas estavam ali, eu poderia ter feito uma intervenção, e se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse atendido a ligação naquela noite, e se eu tivesse ido vê-lo e não cancelado o nosso encontro um dia anterior para a gente bater um papo, será que teria sido diferente? Será que ele estaria aqui ainda? E esse é um grande exemplo do pecado da persistência em algo que acontece muito na vida das pessoas, que é o pensamento contrafactual. Bom, para concluir, no último capítulo, o Daniel Schechter fala do caráter adaptativo da memória, fala um pouco de biologia, de psicologia, de evolução, para tentar amarrar tudo. Eu não vou falar aqui de tudo que ele fala nesse último capítulo, eu particularmente considero um dos mais legais,
Mas ele defende a tese de que os pecados são coprodutos de características adaptativas da memória, como eu já disse no início. E ele utiliza uns exemplos. Um exemplo que ele utiliza é o exemplo do imprinting, né, que é uma característica de algumas espécies, por exemplo, patinhos, que quando eles saem do ovo, eles tendem a seguir a primeira figura em movimento que eles veem, que em geral na natureza é a figura da mãe, né? Eventualmente, né, até a descoberta desse fenômeno pelo Konrad Lorenz, né, mostrou ali sistematicamente que os patinhos seguiriam outras figuras, como por exemplo o próprio Lorenz, se ele fosse a primeira figura em movimento que os patinhos vissem. Isso foi objeto de brincadeira em desenhos animados, como nesse episódio do Tom e Jerry. Na natureza, essa característica, seguir o primeiro objeto, essa instrução ali no patinho, siga o primeiro objeto que você ver quando você sair do ovo, é extremamente adaptativa. Só que, eventualmente, podem acontecer acidentes de o ovo não estar diante da mãe, a mãe foi morta, o ovo está numa chocadeira, enfim. Podem acontecer esses pequenos erros e aí você vai ter esses coprodutos, que é um patinho seguindo um cachorro, por exemplo, que são aqueles vídeos engraçados que a gente vê, um cachorro vai para um lado e os patinhos seguem ele porque, no caso, o cachorro era a figura que estava na frente do ovo quando os ovos foram abertos. Mas, na natureza, isso é adaptativo. Um outro exemplo que o Schechter cita é o exemplo do esquilo, que imagina num parque que as pessoas estão comendo biscoito ali, bolacha, e está caindo pedacinhos, e os esquilos vão lá, pegam um pedacinho e sai correndo e vai para trás da árvore e come. Daqui a pouco eles vão lá, pegam de novo, vai para trás da árvore e come. Bom, é muito mais cansativo para o esquilo correr lá, pegar o alimento e correr de volta para trás da árvore. Mas se ele fica comendo lá perto das pessoas, ele aumenta o tempo de exposição dele, que seria um risco se tiver predadores por perto, ou se os próprios seres humanos forem predadores. Então, para ele é adaptativo ele correr para trás da árvore. E talvez ele prefira, quando ele vai lá para perto dos humanos, se ele pegou um pedaço de biscoito que é pequeno, ele come ali mesmo e já pega outro. Se ele pegou um pedaço de biscoito grande, opa, deixa eu correr lá para trás. Então tem um trade-off aí, né? Tem uma troca em que ele tem que maximizar o ganho dele de ir se aproximar de seres humanos para conseguir alimento e minimizar o risco de morrer, né? De virar comida de alguém, né? Virar patê. Então, é uma característica adaptativa do funcionamento dele e que o próprio Schechter utiliza para fazer uma metáfora com a memória humana, né? A persistência de uma informação na memória, por exemplo, ajuda a sobrevivência. Então, você tem uma experiência traumática num determinado contexto e quando você vai naquele contexto, você, na verdade, dispara alguns gatilhos ali, as pistas contextuais, e você não quer nem se aproximar, pode ter sido adaptativo no passado, na história da nossa espécie. Bom, saber que determinados contextos têm predadores, saber que determinados contextos têm outros grupos que podem me causar algum dano, me causar algum mal, saber que em determinado lugar tem um buraco que eu já caí, não morri, mas me machuquei de uma maneira grave o suficiente para ficar lembrando que se eu for para aquela direção eu posso cair no buraco de novo. Isso pode ser adaptativo, né? No mundo moderno, muitas vezes acaba não sendo, né? Porque o perigo não é real mais. Por exemplo, uma pessoa que foi para a guerra, ficou na guerra nas batalhas lá durante 6 meses, voltou, não está mais no contexto de guerra, mas ela desenvolveu o transtorno do estresse pós-traumático, né? Para ela seria ideal que ela não tivesse a persistência, mas a persistência não opera no nível do organismo, ele opera no nível da espécie e das características que foram adaptativas para a espécie. Da mesma forma, a distração ajuda a evitar a sobrecarga do sistema cognitivo. Imagina que você codifica todas as informações de tudo que você escuta. Estou gravando esse vídeo, tem caminhão lá fora, tem barulho à minha esquerda, barulho à minha direita, tem várias informações que são irrelevantes e que se eu não me distraísse para essas informações, pelo menos, eu não conseguiria gravar esse vídeo. É importante que eu me distraia, né? Tem evidências, por exemplo, tem um livro, que se eu não me engano é A Mente do Mnemonista, do Luria, em que ele descreve o caso do Sr. S, o Cherysheevsky, e basicamente ele tinha uma sobrecarga de informações inúteis e irrelevantes que ele acabava codificando e nunca mais se esquecendo, e acabava sendo muito desadaptativo para ele não sofrer do pecado da distração. Então o Cherysheevsky é um cara que não sofre desse pecado, entre aspas pecado, mas na verdade ele colhe frutos muito danosos, ele paga um preço muito alto por não ser vítima, entre aspas, do pecado da distração.
E por fim, eu vou citar só 3 dos 7 pecados aqui. O resto eu deixo para vocês conferirem no livro na íntegra. Eu não falei sobre tudo, então tem muita coisa legal e interessante para vocês lerem lá. É o pecado da transitoriedade e a questão da usabilidade da informação. Então é relevante que eu use, que eu me recorde das informações que eu use mais. Então se eu tenho um número de celular e lembrei e decorei aquele número, depois de 5 anos eu troco de celular, eu espero que em algum momento, seria bom que em algum momento eu me lembrasse só da informação mais recente e me esquecesse da informação mais antiga, porque eu não uso mais. E o sistema de memória parece ser adaptativo para, parece que essa informação não é mais relevante para ele. Vamos lembrar só da informação mais relevante agora. É claro, é evidente, eu estou dando exemplo com o celular e ninguém vai alegar que o sistema de memória foi selecionado da forma como funciona para que nós lembrássemos de número de celular, que não existia no nosso ambiente de adaptação evolutiva, que é muito recente na história da espécie. Mas pense nisso para outras coisas, para saber, por exemplo, seres humanos forrageiam numa determinada região, então eles caçam e coletam alimentos numa região, acabou o alimento naquela região e eles encontram uma outra fonte de alimento e é importante que eles se recordem que agora é essa nova fonte de alimentos onde eles conseguem alimentos de maneira ótima, que se eles voltarem a se lembrar da informação mais antiga que não usam mais, eles vão perder o tempo, eles vão gastar a energia deles para buscar alimento numa fonte que não tem efetivamente alimento. Então o pecado da transitoriedade é muito importante para uma memória, um sistema de memória adaptativo. Falei sobre 3, faltou falar sobre 4. Vamos ver se eu lembro. Eu não falei sobre bloqueio, eu não falei sobre sugestionabilidade, não falei sobre viés e não falei sobre a questão da memória da fonte, que agora me fugiu o nome que o livro traz, mas é sobre memória da fonte. Então, gente, era isso que eu queria falar. Fiz um grande resumo do livro. Minha impressão, o livro é muito legal, muito bem escrito. O Schechter é um cara foda, o cara é muito bom, muito inteligente, sabe muito sobre memória. O cara manja pra caramba. E a leitura é muito gostosa de se fazer. A versão de 1999 é mais antiga, está desatualizada, mas eu percebi que não mudou muita coisa para a versão de 2019. Foi poucas coisas que mudaram. Ele basicamente inclui 1 ou 2 sessões no final de cada capítulo para falar das novidades nesses 20 anos. Vamos fazer um update daquele pecado. E a vantagem é que a versão de 1999 tem tradução para o português. A de 2019, até onde eu sei, ainda não. Ok? Espero que o vídeo tenha sido útil, interessante e tenha ajudado vocês a entender os 7 pecados de memória. Eu gostei muito de gravar, de preparar esse conteúdo. Agradeço a atenção de todos como sempre e até o próximo vídeo.